Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos finalizar o cabide. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras do nosso canal, já somos mais de 100 mil parceiros aqui neste espaço, uma coisa que muito nos honra. Estivemos um pouco ausente nos últimos tempos, nos últimos meses aí de 2023, nós estamos passando por uma proposta de reformulação. Mas nós precisamos encerrar a fase dos móveis vergados. Nós começamos lá atrás, uma cadeira, aquela famosa cadeira do nosso grande marceneiro que criou esse estilo de móveis vergados em termos de mundo, a cadeira mais vendida do mundo, que era a cadeira austríaca, criada por Michael Tollett. Essa cadeira deu o start numa série de móveis vergados, que é um trabalho muito particular dentro da marcenaria. Nós fizemos outros móveis e estamos encerrando com este cabide. Este cabide, eu contei já essa história, mas repito para aqueles que não assistiram, é um cabide de família, é meu. Me foi presenteado pelo meu avô quando eu tinha lá os meus 14 anos. Este cabide tem bem mais de 100 anos, porque o meu avô, quando me deu, há mais de 50 anos atrás, ele me disse: este cabide era do meu bisavô, tem mais de 100 anos. Então, na verdade, ele tem muito mais de 100 anos. Mas a idade não interessa, interessa a sua qualidade. Eu quero rememorar um pouquinho, rapidamente, porque esse é um programa bem rápido, e depois eu vou explicar por quê. Nós desmontamos ele todo, retiramos cada uma dessas peças, aqui e aqui. Após isso, a gente fez um trabalho de retirada de acabamento, que não foi muito difícil. O acabamento também não estava assim muito impregnado, um cabide já bem antigo, estava de certo modo um pouco abandonado, então ele já não tinha aquele brilho. E aí nós fizemos então, recolocamos, e ultimamente, por último, que a gente mostrou apenas o início do processo, mas eu acho importante lembrar, a gente colocou esses tarugos. Colocamos parafusos, aqui dentro tem parafuso, e colocamos os tarugos. A gente até explicou a questão do tarugo, para ficar a fibra da madeira no mesmo sentido. Fizemos aquele taruguinho invertido. Pois bem, e agora nós fizemos então um pequeno acabamento aqui, e nestas partes aqui também. Ficou faltando apenas um aro, que é o aro que vai aqui embaixo, que a gente não conseguiu recuperar. Estamos fazendo aqui, gente, de uma maneira assim bem... o fabricante aqui, o Leonardo Afonso, vai dizer: não é bem assim, tem que ter um tecido, uma flanelinha e tal. Sim, a gente está fazendo de uma maneira bem simples, porque a gente quer apenas mostrar a finalização desse produto, desse móvel, para passarmos para uma outra fase. Então aqui, ele já está passado, ele vai ficar com uns fiapinhos aqui da nossa estopa, por isso que o Leonardo Afonso diria: não passa de estopa, passa com uma estopa, com a flanela e tal, para fazer então um trabalho mais legal. A gente tem um programa sobre esse assunto, sobre o dinamarquês, sobre a aplicação. O dinamarquês tem algumas nuances, do tipo assim, hoje a gente faz uma demão, daqui a 24 horas a gente pode verificar qual é a situação dela. Se tiver tudo bem, a gente pode dar uma segunda demão. Depois a gente espera, nós aqui pelo menos esperamos, aproximadamente 7 dias para darmos uma terceira demão. E o óleo dinamarquês tem uma característica diferente de todos os outros tipos de acabamento. A gente pode fazer, como ele é óleo, ele tem óleo, depois até eu explico aí a composição, mas o que acontece? Quando ele tem óleo, ele fica na superfície assim, durante um tempo. E o que acontece nesse processo? A gente pode fazer uma coisa chamada lixamento molhado.
Ou seja, a gente pode pegar uma lixa, de preferência uma lixa d'água, acima de 360, e aí a gente passa o óleo, assim como eu estou passando aqui, depois faz um trabalho de lixa. Passa uma lixa acima de 360, uma lixa 400 e tal, que a gente tem na oficina. Para quê? Para ir retirando as impurezas e fazendo uma espécie de polimento. Essa é a grande vantagem, que nenhum outro tipo de acabamento nos permite fazer. A gente vai fazendo a lixação e vai tirando o excesso com um paninho. Aí sim é uma flanela, um tecido de algodão, para a gente poder fazer um trabalho mais qualificado. E como todo óleo, existem algumas questões que a gente tem que observar. Muitas vezes a gente passa o óleo e ele não penetra em determinadas partes. E aí os amigos e as amigas nos ligam e dizem: o meu óleo ficou aqui, tá tudo aqui na beirada e não absorveu. Sim, não vai absorver. Porque a nossa madeira, ela tem partes que tem fibras mais duras, partes que tem fibras mais macias. Naquelas fibras mais macias, o que vai acontecer? O óleo vai penetrar mais rapidamente. Naquelas partes que a madeira tem fibras um pouco mais duras, o que vai acontecer? Não vai penetrar. Então a gente tem que cuidar muito isso. E o ideal é depois que a gente passou. Vamos pôr aqui, vamos parar aqui como se a gente tivesse passado em tudo. Depois que a gente passou, me alcança, por favor, Paulo, uma flanelinha dessas, cor de laranja aí. Isso. Aí depois que a gente passou, outro dia, ou daqui a 4, 5 horas, dependendo digamos, do tempo. Aqui hoje, por exemplo, é um calor insano, acima de 35 graus. Então, o óleo vai secar de qualquer maneira, mas supondo que ele não seque, a temperatura não seja essa, a gente vai fazer esse trabalho assim. Nós vamos passar aqui a nossa flanela e vamos retirar o excesso de óleo que porventura tenha ficado. E sempre fica um pouco de excesso numa parte ou noutra parte do móvel, certo? A gente não vai dar por pronto, não vai terminar, não vamos mostrar ele pronto, porque a gente volta em breve com uma série de novos programas. Nós vamos fazer este ano de 2024, enquanto a gente vai conversando, eu vou passando aqui, nós vamos fazer ao longo de 2024 uma série de programas que a gente está chamando de série sobre. Ou seja, nós vamos pegar, serão programas mais curtos, programas aí de 4, 5 minutos, que a gente vai abordar um tema, de preferência um tema mais voltado exatamente para a restauração. Nós vamos começar o nosso primeiro programa na sequência, agora vai ser sobre desmontagem de móveis, alguns truques da desmontagem, como por exemplo a retirada do prego na desmontagem e o descolamento das peças, que é uma coisa bastante delicada na hora de fazer uma restauração. E depois nós vamos vir com temas bem específicos, sobre lixas, sobre lixação, sobre retirada de acabamento, sobre, enfim, todos os processos, todas as partes, todos os itens de uma boa restauração vão ser abordadas de maneira bem simples. Então, finalizando, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras do nosso canal, o que é o nosso cabide? Esta parte. E agora simplesmente encaixa-se esta parte. Então eu vou levar ele para minha casa, vou colar antes de levar, né? E vou levar. E daqui a um pouco vocês vão ver então a imagem dele pronta, totalmente já com a primeira demão do nosso óleo dinamarquês. E depois no Instagram a gente vai postar uma foto dele pronto, com todas as 3 demãos necessárias, daqui a aproximadamente uns 15 dias. Que a gente vai poder apresentar essa parte, certo, gente? Pois bem, talvez essa restauração, talvez não, certamente, essa restauração foi a restauração mais difícil que a gente fez aqui na oficina, de todos os móveis que a gente fez até hoje. Porque esse móvel não tem lógica, uma cômoda tem a sua lógica, uma cama tem a sua lógica, esse aqui não tem lógica. Foi realmente
Desculpe, gente, mas hoje aqui está acima de 35 graus. Então, o suor se mistura com óleo dinamarquesa, ou seja, faz uma baita de uma confusão. Mas é isso. Essa é uma oficina de restauração. Então, consequentemente, a gente tem sempre coisas novas e coisas antigas se misturando. E ele é a representação daquilo que a gente sempre fala e a gente sempre encerra os nossos programas. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.